Romanos capítulo 10. Romanos 10. O primeiro sermão foi do verso 1 ao verso 8. E o verso 8, ele é como que a ligação da primeira com a segunda parte, primeira e segunda sessão. Então eu vou retomar do verso 8 e vamos ler até o verso 15. Vocês vão perceber que é importante a leitura do verso 8 para que haja uma compreensão melhor da exposição desse trecho da palavra de Deus, quando o apóstolo Paulo está mostrando como é que se dá a salvação, como é que eu posso demonstrar que de fato eu sou salvo e qual o meio pelo qual Deus usa a fim de que outras pessoas sejam salvas também. Romanos 10, versos 8 a 15, diz assim a palavra do Senhor. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Portanto, não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Amém. Oremos ao Senhor. Santo Deus, a tua palavra nos ensina que nós devemos ter reverência por este momento, que é o momento mais elevado das nossas vidas, quando os céus e terra se unem e o Senhor fala conosco na pregação do teu santo evangelho. Seja na antiga ou na nova aliança, Senhor Deus, o teu povo espera para te ouvir. E nós queremos, Senhor Deus, como tu fizeste hoje pela manhã, que o Senhor fale diretamente ao nosso coração. Que estas palavras ecoem nos nossos ouvidos e desçam para o coração, a fim de que brotem de lá, Senhor Deus, bons frutos. Que o Senhor me use, ó Deus, como canal teu, como instrumento, arauto do Senhor para anunciar estas boas novas. E que a partir, Senhor Deus, deste anúncio, desta mensagem, o Senhor possa transformar o coração de muitos esta noite. Faz coisas grandes no nosso meio, Senhor Deus, porque tu és poderoso e nós cremos em ti. É assim que nós pedimos em Cristo nosso Senhor. Amém. A nossa capacidade de engano é tão grande, irmãos, é tão grande, que é possível que nós falemos sobre coisas que nós não acreditamos. É muito provável que nós consigamos, até com certa naturalidade, e com o poder de convencimento, falar palavras belíssimas, quando no nosso coração nós pensamos exatamente o contrário. Esse é o coração humano, enganoso e desesperadamente corrupto. Ele maquina, ele formula palavras que vão agradar o nosso interlocutor, a pessoa que nos ouve, que nós sabemos que aquela pessoa espera que nós digamos exatamente estas palavras para que ele se alegre, mas nós sabemos no fundo do nosso coração que não é aquilo que nós pensamos, não é daquela forma que nós cremos. O conselho da igreja, muitas vezes, no momento em que está examinando um candidato a ser membro da igreja, avalia fazendo perguntas de cunho prático, da vida prática, da vida cotidiana, mas também perguntas relativas ao que nós cremos, o mínimo da fé.
E o sujeito diz, eu creio. O sujeito diz, eu me submeto à ordem da igreja, à autoridade da igreja. E pouco tempo depois ele está se demonstrando um rebelde. De maneira ainda mais grave, quando nós examinamos candidatos no presbitério que desejam ser pastores da igreja, que passaram 4 anos no seminário, eles são examinados a ponto de terem que subscrever, de chegar diante dos nossos símbolos de fé e dizer, é isso que eu creio. E para serem ordenados, eles precisam dizer que creem, que subscrevem, que vão defender os nossos símbolos de fé como verdadeira e fiel maneira de interpretar a Escritura, que tem a Escritura como única regra de fé e prática e os nossos símbolos de fé como uma fiel interpretação desta Escritura. E poucos meses depois, ele sobe ao púlpito para dizer, eu não creio dessa forma. Então você tem uma confissão pública que foi feita em nome de Deus e você tem uma prática que é contrária à confissão. O que nós chamamos, ou como nós nomeamos esse tipo de prática, é de uma prática de hipócrita, de alguém que fala daquilo que não faz. E é claro, irmãos, nós precisamos reconhecer que há um quê de hipócritas em todos nós. Não há um só neste lugar que não tenha uma divergência entre discurso e prática. Nós dizemos coisas que não conseguimos fazer. Isto é próprio da nossa natureza e das nossas próprias limitações. O pregador é o primeiro de todos. Porque o pregador, ele anuncia um evangelho e ele anuncia prescrições deste evangelho que nenhum de nós pratica plenamente. E o primeiro é aquele que prega. Mas o grande trabalho de Deus em nós, o trabalho chamado de santificação, e o nosso esforço contínuo é de diminuir esta discrepância entre discurso e prática. Todos os dias está nos policiando para que aquilo que nós falamos esteja mais próximo daquilo que nós fazemos. E o primeiro passo para que isso seja verdadeiro é avaliar o que cremos no coração. Se você parte para mudar somente a tua prática, o teu comportamento, você está simplesmente adestrando o teu comportamento. E você vai fazer aquilo na frente dos outros e por trás você pensa algo distinto e age de uma maneira distinta. Mas quando você procura saber o que está no coração, qual é a raiz desta hipocrisia, a raiz desta incoerência, este é o caminho para resolvê-la. Então, antes mesmo de me preocupar com a prática, com os meus maus hábitos, mesmo depois de ter sido salvo, eu preciso procurar qual é a raiz desse problema. Por que eu faço do jeito que faço? Porque tem um pensamento que me guia para isso. Tem uma confissão interna que me faz agir de uma maneira contrária àquilo que eu digo que creio. Ou seja, no fundo, nós temos duas teologias. A teologia que nós expressamos na igreja e quando estamos de frente para os outros, né, para o nosso próximo, e uma outra teologia que governa a nossa prática. Então, das duas, a que pesa mais é a teologia que governa a minha prática, não a outra. Então, eu tenho que avaliar qual é esta teologia. Se eu ajo do jeito que ajo, muitas vezes em desconformidade com a lei de Deus, é porque no fundo, eu não creio verdadeiramente. Eu tenho problemas seríssimos com a minha fé, com o poder de Deus, com o fato dele ser juiz, porque ele vai me julgar, com as ameaças pactuais que eu digo que são verdadeiras, mas eu ajo como se elas não existissem. E eu tenho que, avaliando esta teologia, trocá-la pela verdadeira teologia da palavra de Deus. É uma investigação, é um exercício que nós precisamos fazer
internamente, no coração, pedindo auxílio do Espírito, para que a nossa prática mude. Porque senão, irmãos, nós vamos estar lançando palavras ao léu. Nós estamos confessando coisas que nós não cremos. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, lá no capítulo 7, ele disse: o mal que eu não quero fazer, este eu faço. Mas o bem que eu desejo fazer, eu não consigo fazer. É a tensão, é a grande luta, a batalha espiritual que há no coração de todos os crentes. Eu quero fazer o bem, mas eu não consigo muitas vezes. E o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Então eu confesso com a boca, mas o meu coração tende a fazer o contrário. E é um esforço tremendo para que esta discrepância, essa incoerência, ela vá diminuindo. O nome desse processo, onde nós conseguimos aliar cada vez mais discurso e prática, é santificação. É o trabalho de santificação que Deus faz em nós, mas que nós precisamos nos esforçar para cumprirmos a nossa parte. Todas as vezes que eu cumpro a minha parte na santificação, eu volto para Deus e digo: muito obrigado. Todas as vezes que eu descumpro, eu digo: fui eu mesmo que fiz. O apóstolo Paulo está dizendo que o cerne da verdadeira religião é a união de um discurso e de uma prática. Confessar com a boca e crer no coração. Se não há estas duas partes, não há verdadeira religião. Isto porque ele ama os seus irmãos compatriotas judeus. Ele começou o capítulo 10 retomando esta verdade. Ele disse no verso 1: irmãos, o bom desejo do meu coração e oração por Israel é para a sua salvação. Eu quero que eles se salvem. É o desejo mais profundo do meu coração. Mas eu sei que eles confessam uma coisa, mas no fundo do coração eles têm outra. Eles dizem que temem a Deus, eles dizem que amam os seus mandamentos, mas o meio que eles encontraram para a salvação é distinto do que Deus propôs. Observe, verso 3: portanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Ou seja, há um modo que Deus escolheu para que nós sejamos salvos, é a justiça dele. Então, por meio da fé, o que crê é justificado, é a justiça da fé. Mas eles não querem a justiça da fé. Os meus irmãos, a quem eu desejo a salvação, eles querem a justiça que eles mesmos inventaram. Aí ele continua, verso 4: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu, isto é, trazer ao alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. São citações do Antigo Testamento. Quando o apóstolo traz essa citação, ele está dizendo: os judeus estão interpretando estes versículos como se eles pudessem buscar Cristo com as suas próprias mãos. Fazendo o quê? Verso 6: subir ao céu e trazer Cristo de lá. A força. A salvação pelas obras tem como princípio não a voluntariedade de Cristo se entregando por nós. Muito pelo contrário. É como se nós tivéssemos ido lá no céu, Cristo não quisesse vir e eu o arrancasse de lá. Não é assim. Ele diz no verso seguinte, verso 7: ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Então não é só arrancar Cristo do céu. Quando Cristo foi morto e sepultado, é como se eu fosse lá e eu que arrancasse Cristo da sepultura e trouxesse a vida. O trabalho de ressuscitar os mortos, que foi um trabalho de Deus, eu digo, sou eu que faço. Eu domino Cristo. Eu domino a salvação. O discurso é: eu temo a Deus. Mas o que eles creem de fato, o que está por trás desse discurso, desta falsa confissão é: eu trago Cristo a hora que eu quiser,
eu ressuscito os mortos, porque a salvação está nas minhas mãos. Aí Paulo diz, porque eu amo tanto essas pessoas, porque eu desejo tanto a salvação delas, eu vou dizer a verdade a elas, porque senão elas não vão ser salvas. Nós vimos aqui este princípio semana passada. A maior prova de que nós amamos alguém é quando nós dizemos a verdade, especialmente a verdade do que diz respeito à salvação. O sujeito está caminhando a passos largos para o inferno. Como é que eu mostro que eu amo? Eu chego para ele com respeito, com carinho, com amor e digo, a verdade não é esta. A verdade é que se você não crê, você vai para o inferno. Aí Paulo diz, é mais fácil do que arrancar Cristo do céu ou de tirá-lo da sepultura. Verso 8. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Não precisa tentar arrancar Cristo dos céus, ele veio voluntariamente. Não precisa querer ressuscitá-lo dos mortos. Veja o verso 9. Foi Deus quem o ressuscitou dos mortos. O requisito para a salvação é crer com o coração e confessar com a boca. E aqui você percebe que ele une as duas partes do ser humano. Como foi que Deus nos criou? Lá no Éden, o Senhor tomou, da sua própria criação da terra, o barro, e do barro ele fez o corpo humano. Ele não fez o homem do barro, ele fez o corpo do homem. Às vezes a gente diz assim, nós somos feitos do barro, mas é uma parte que é feita do barro, o corpo. Porque quando Deus terminou de fazer o corpo do homem, o homem ainda não era um homem. Ele era um boneco, sem vida. Então há uma parte do homem que é material. Mas quando o homem se tornou homem, quando Deus soprou o sopro de vida sobre aquele boneco, que passou a ser alma vivente. Não tinha vida ainda. Ele passou a ser alma vivente. Era barro retorcido, era barro esculpido e passou a ser alma vivente. Então, quantas partes o ser humano tem? Corpo e alma. Que muitas vezes é chamado também na Escritura corpo e espírito, de maneira intercambiável, mas só são duas, corpo e alma. Portanto, tudo que vier a acontecer a partir de agora com o homem, precisam respeitar a sua natureza primária, corpo e alma. Todos os nossos problemas ou estão ligados ao corpo ou à alma, mas no final das contas, uma coisa acaba influindo na outra. Por exemplo, quando Davi ele vai falar do seu próprio pecado, ele diz, enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram sobre mim. Veja, o pecado é algo que eu fiz contra Deus. Então, na nossa mente, parece ser uma questão meramente espiritual. Onde está a doença do homem quando ele peca? Aí a gente responde rapidamente, na alma. É uma doença da alma. Só que Davi disse, a doença da alma que começou na minha alma, porque eu não sou só feito de alma, mas também de um corpo, fez os meus ossos envelhecerem. Portanto, o pecado nos envelhece. O pecado nos envelhece. Quando você, por exemplo, tem uma vida de podridão, desregrada, você chafurda no pecado, a aparência do ser humano é de envelhecimento precoce. O que é isso? O pecado é uma doença da alma. Mas eu não sou feito de alma. Eu sou feito de corpo e alma. Portanto, aquilo que acontece na minha alma reflete no meu corpo. E aí onde questões relativas à psicologia entram. As pessoas dizem assim, mas a doença que eu tenho é na minha alma. Então eu vou ser tratado por alguém que
cuida da alma. E aí, quando você vai fazer um exame, o exame claramente detecta que você não tem problema no corpo. Você tem um processo de profunda crise na alma, mas parece que ainda isso não refletiu no corpo. Nada no exame demonstra que você tem um problema no corpo. Mas ao passar do tempo, com crises sucessivas, onde as pessoas passam por grandes tristezas, que nós chamamos comumente de depressão, essa grande tristeza ao longo do tempo, ela acaba trazendo câncer, ela acaba trazendo outros problemas de cunho físico, gastrite, úlcera, coisas dessa natureza. Que o médico olha para a pessoa aparentemente tem uma vida regrada, mas de uma hora para outra apareceu isso. Qual é o motivo? O médico olha e diz, não sei exatamente, não dá para... Pode ser genética, pode ser... Pode ser, mas pode ser também profunda tristeza. Que começou com uma doença na minha alma e depois afetou meu corpo. Não tem médico no mundo que descubra isso. Porque o médico, ele foi treinado, ele foi educado para cuidar do corpo. E ele não está errado de não saber. É porque transcende a sua própria limitação. Mas nós, reconhecendo a forma como Deus nos criou, podemos inferir, muito provavelmente, estes problemas são problemas da minha alma. E se são problemas da minha alma, eu devo buscar a ajuda naquele que pode me ajudar. O autor da minha alma. Eu vou procurar saber de Cristo, por meio dos seus ministros, como curar esses problemas. E é este princípio que governa o que Paulo está dizendo aqui em Romanos 10. Se não só confessares com a tua boca, corpo, mas se você crê com o teu coração, alma, porque aqui a palavra para coração é alma. A ideia aqui é de alma. Se as duas partes, se o ser humano completo, se o homem criado por Deus, não somente de maneira maliciosa, mas todo o seu ser estiver envolvido nesta confissão de corpo e alma, se você estiver de corpo e alma com Deus, será salvo. Não é se você for impecável, não é se você for perfeito, não é se você não cometeu um deslize, não é isso. É se você estiver envolvido verdadeiramente, corpo e alma com isto aqui. Se não for uma fraude, se não for uma mentira. E a gente percebe, irmãos, quando é mentira. Porque a mentira, uma hora, ela é pega. Existem muitas situações que a gente fica sabendo que um grande homem de Deus, ele acabou deslizando na fé, mas ele pede perdão. Eu não estou me referindo a essas coisas. Eu estou me referindo a pessoas que são fraudulentas. Que a fé delas, uma hora ou outra, demonstra que era uma fé fraudulenta. Mas você vai percebendo. Eu me lembro de um testemunho, né, da época dos puritanos. Existem muitas histórias daquele período. Mas uma delas, de um pastor puritano, a quem eu não me recordo o nome agora, que ele pregava todos os domingos com uma convicção tal a respeito do evangelho, que ele atraía muitas pessoas da cidade. E uma delas era um ateu convicto, né? Se é possível alguém ser ateu convicto. E esse homem, que era reconhecidamente ateu, todo domingo ele ia para a igreja. E alguém perguntou na cidade, por que você vai todo domingo para a igreja? Você não é ateu? Ele disse, rapaz, é porque eu não creio. Mas aquele pastor, ele prega com uma convicção. Eu acho até bonito ouvir um homem daquele falando. Porque ele crê. É perceptível, irmãos, quando alguém crê. Quando alguém crê de verdade, não é que ele se torna impecável, mas é que ele se torna verdadeiro.
genuíno, transparece que não é só uma confissão, que não é só um discurso, é a verdade do coração. Porque ele procura, toda a vida dele está orientada para aquilo que ele diz que crê. Agora, quando é que existem demonstrações de fraudes na fé? É quando você confessa com a boca, mas toda a tua vida diz o contrário. Você não orientou a sua vida para nada daquilo que você diz que crê. Você diz que crê e que a palavra governa a tua casa, mas a tua casa é uma bagunça. Você diz que crê, mas a forma que você encara o trabalho, política, economia, religião e todas as áreas da nossa existência são contrárias àquilo que tu diz crer. Então, as evidências é que você não crê. E eu preciso voltar para saber, será que isto, de fato, é o que eu creio? Eu inventei uma grande história e, na verdade, nada disso faz sentido para mim. Não há situação mais vexatória, mais constrangedora, mais triste do que eu ouvir uma pessoa dizer isso que eu acabei de dizer aqui. E eu já ouvi, eu tive esta tristeza de ouvir alguém dizer: pastor, eu não creio em... Olha, eu gosto da igreja, eu gosto de vocês, eu gosto da convivência da igreja, eu já lutei com isso anos a fio, mas eu não creio. E aí o trabalho é de investigar, será que isso é verdade? Porque o sujeito, inclusive, pode estar enganado a respeito do que ele acabou de dizer. Porque ele concebeu por anos de igreja, em outros formatos de igreja, que crer era viver de uma determinada forma, que foi inventada pelo meio evangélico. E como ele não se concebe naquele formato, qual é a conclusão dele? Eu não creio. Então é possível que pessoas estejam no nosso meio, que professem a verdadeira religião, que gostem até de conviver no nosso meio, mas não creiam em nada. E é possível que algumas outras pessoas que creem verdadeiramente estejam se enganando a respeito da sua apostasia, achando que estão apostatando da fé, quando na verdade não estão. Porque foi-lhes passado um evangelho que não é evangelho de Cristo. Então, esse trabalho de investigação daquilo que me move é um trabalho que todos nós individualmente precisamos fazer. E, se for necessário, fazer com auxílio dos pregadores, dos ministros da palavra e dos sacramentos. E os seus demais presbíteros. Não se esqueçam disso, irmãos. É um trabalho que nós precisamos fazer. Todos os dias eu preciso me acordar e saber, será que eu estou enganado na minha fé? Há uma possibilidade. Não para que você enlouqueça, né, nesse processo, mas para que você esteja cada dia mais convicto que corpo e alma, que o meu ser completo estão envolvidos naquilo que eu digo que é a minha religião. Sabe por quê? Porque isso muda a vida da gente por completo. É um todo. Quem decide se tornar um cristão, ele está assumindo que a vida dele vai mudar de ponta cabeça. De cabeça vai colocar a nossa vida de cabeça para baixo. Então, estar convicto que é isso mesmo que eu creio é extremamente importante. Paulo disse: com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ou seja, é muito mais fácil do que os judeus estavam pensando. Porém, apesar de não ser pelas minhas obras, essa convicção de aliar o ser completo àquilo que eu digo crer, não é coisa fácil. Eu preciso estar certo que aquilo que eu falo com a minha boca é o que eu creio com o meu coração. Aí ele continua, verso 10. Visto que com o coração se crê para a justiça
e com a boca se faz confissão para a salvação. Ou seja, com a parte de mim, eu creio para a justiça, e com a outra parte, eu confesso para a salvação. Porque Deus me deu uma boca e a boca serve para um determinado fim, confessar. Não serve o coração para confessar. Por quê? Porque não é externo. Como? A quem nós confessamos? Nós confessamos a nossa fé para participarmos da igreja aos presbíteros. Se no momento da avaliação você fica calado e você fica dizendo a você mesmo, eu creio com o coração, eu não preciso falar, os presbíteros não vão lhe receber. Você não vai ser batizado, você não vai participar dos santos sacramentos, porque o presbítero não investiga o teu coração. O presbítero só enxerga aquilo que você faz. Ou você fala, ou você não participa da igreja. Então, confessar com a boca é princípio básico. Agora, com a boca se confessa para a salvação, mas com o coração se crê para a justiça. Eu sou justificado no coração primeiro. Não existe essa de confessar aquilo que eu não conheço. Eu só confesso o que eu conheço. E o que eu conheço no coração. Agora, do coração brotam todas as palavras para a minha boca. Então perceba, as palavras que eu falo e não provém do coração são palavras ao vento. E o Senhor está dizendo aqui, se você não confessar, se você não crer com o coração e não confessar com a boca, você não é salvo. Portanto, para ser salvo, as palavras que saem da minha boca precisam brotar do meu coração. Pense que todo salmo que você canta, toda oração que você faz, toda pregação que você ouve, todas as vezes que você participa dos santos sacramentos, se isto não vier do teu coração, você está jogando palavra ao vento. Eu preciso estar conscientemente, corpo e alma, participando daquilo que eu digo que creio. Ele continua, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Portanto, não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Ele primeiro resolveu um problema do judeu, que estava colocando vários empecilhos para a salvação. Porque ele ama os judeus, e porque os judeus estavam pensando que era por meio da salvação pelas obras que eles obteriam os céus, Paulo primeiro resolve esse problema e diz, agora, peraí, isso aqui que eu estou dizendo não é só para vocês, porque Deus é Senhor de todos. E Ele não fará acepção entre judeu e grego, mas Ele é rico para salvar, para perdoar todos os que o invocam. Ele começa aqui a fazer a transição para a segunda parte do texto. Como é que alguém é salvo? É salvo porque crê no coração, confessa com a boca. Os que fazem isso estão invocando a Deus. Estão chamando Deus para ser o seu Senhor. Isso não é privilégio dos judeus, mas é também dado aos gentios. Agora, como é que alguém pode confessar? Como é que alguém pode crer no coração para então invocar? Ele passa a explicar agora no verso seguinte, verso 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de coisas boas. Se a condição para que alguém seja salvo é crer no coração e confessar com a boca, para que isso aconteça, as pessoas precisam conhecer Deus. Mas como é que eles vão conhecer? Como é que eles vão invocar? Primeiro, e Paulo é muito sistemático, né, nas suas fórmulas para nos ensinar as doutrinas. Lá atrás, no capítulo 8, se você voltar comigo, final do capítulo 8, ele diz a ordem da salvação, verso 29 e 30.
Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, e a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes chamou, e aos que chamou, a estes justificou, e aos que justificou, estes também glorificou. Então, chamou, justificou, glorificou. Ele sistematiza. Aos que chamou, aos que justificou, aos que santificou, então ele glorificou. Agora, voltando lá para o capítulo 10, ele diz: como crerão se não há quem, se não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Então ele sistematiza o meio pelo qual alguém vai poder lá na frente crer no coração e confessar com a boca. Porque é o seguinte, o Senhor não apenas ele dá a ordem, ele também promove os meios. Seria muito incoerente da parte de Deus dizer o seguinte: olha, vocês precisam crer. Mas crer em quê? Crer em quem? Crer como? Crer no quê? Com base em quê? Qual o fundamento da... Não, vocês precisam crer. Isso seria muito, muito incoerente da parte de Deus. Só que aquilo que nós cremos tem um fundamento. E aquilo que é fundamentado na história precisa ser explicado, exposto, revelado. Então ele começa a explicar como estas coisas se dão. Veja. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Você pode fazer de trás para frente ou de frente para trás, que sempre vai dar certo. Eu vou fazer de trás para frente. Como pregarão se não há quem, se não forem enviados? A nossa época talvez seja uma época em que nunca se viu tanta pregação. Tem pregação para todo gosto. Mas não é somente isso. Tem pregação de todo tipo de pessoas pregando. Você tem pregação de criança, você tem pregação de mulher, você tem pregação de leigo, você tem pregação de pessoas que nunca estudaram. Tem pregação de todo tipo. Eu me lembro, o presbítero Luciano conta essa história, né? Ele não era convertido, veja só. Ele estava começando a frequentar a igreja. E tinha um amigo em comum nosso que já era crente. E esse amigo convidava ele para ir para a igreja. Ele ia. E quando chegava nessas igrejas pentecostais, o pastor da igreja, eles têm por costume olhar para uma pessoa assim e dar uma oportunidade. E olhou para o presbítero, o agora presbítero, mas então ainda uma pessoa ímpia, e disse: eu queria dar uma oportunidade. E ele se levantou e abriu, não me lembro se abriu um texto ou não, mas falou alguma coisa lá, e as pessoas disseram amém. Um ímpio que foi dado uma oportunidade para que ele falasse na igreja para edificar os justos. Agora, isso é um caso isolado? Não é, irmãos. Isso é quase que a regra. Pessoas que não conhecem, ou não conhecem Cristo, ou conhecem muito pouco, são chamadas ao púlpito para ensinar os demais. Ora, se há uma seara, lá no Evangelho de Marcos, o Senhor diz isso, há uma seara que é grande. Jesus diz qual é a fórmula para resolver o problema da seara grande e os poucos trabalhadores. Ele diz: orem para que o Senhor da seara envie mais trabalhadores para trabalharem na seara. Ele não diz: sai pegando qualquer um no meio da rua, não. Não é a forma como as pessoas vão crer verdadeiramente. Deus pode usar uma pessoa como essa para ler um texto e acabar que alguém se salve? Não é o meio ordinário, irmãos. Não é a forma correta. Nós lemos aqui que na providência Deus pode fazer coisas, inclusive, contra os meios ordinários, acima dos meios ordinários ou sem os meios ordinários. Mas não é assim que a gente vive. A gente não vive pelo excepcional. A gente vive pela coisa como ela foi descrita na palavra.
Como é que Deus diz que vai salvar as pessoas para que creiam com o coração e confessem com a boca? Precisa enviar. E a palavra utilizada aqui é apóstolo. Alguém que foi separado por Deus para ser enviado. Não é o ofício extraordinário do apostolado, não é isso. Mas é alguém que foi legitimamente enviado. Se nós fôssemos lá para as cartas do apóstolo, as demais cartas do apóstolo, especialmente as cartas pastorais, Paulo está ensinando como a igreja deve se estruturar. E ele diz claramente a respeito de como essas pessoas que se dizem vocacionadas ao ministério devem ser enviadas. Paulo diz: cuidado, para não impor as mãos precipitadamente. O que é isso? Cuidado para não ordenar alguém que não tem verdadeiramente o chamado ao ministério. Porque como é que as pessoas eram enviadas, como é que os pastores poderiam pregar? Depois de serem avaliados pelo presbitério. Depois dessa avaliação, havia imposição de mãos dos oficiais da igreja sobre aquele homem. Homens mais experientes, vocacionados, ordenados, ordenando outros, que passaram pelo crivo dos mais velhos para que pudessem, em nome do Senhor, pregar. Aí agora você tem criança, você tem mulher, você tem leigo, pessoa que nunca teve nenhum ofício na casa de Deus, pregando o evangelho. Isso para o bem da igreja? Não. Para a desgraça do povo de Deus. É preciso que mais homens se levantem para pregar o evangelho. É verdade. Mas isso só ocorrerá se nós respeitarmos a forma de Deus. Alguém que deseja o ministério deve se dispor, deve procurar os seus pastores, deve ser conduzido ao presbitério, levado ao seminário. Depois de terminar o seminário, ele precisa ser avaliado novamente, passar por um período de teste como licenciado e só então ser ordenado ao ministério. Na nossa denominação, quando isso é respeitado, são cerca de 6 a 8 anos para um pastor ser formado. Muito tempo? Não, é o tempo necessário para que alguém possa subir no púlpito e pregar. Vocês imaginam o tamanho da responsabilidade de estar aqui à frente de uma igreja para pregar o evangelho, para dizer coisas em nome de Deus? Irmãos, nós não entregamos o nosso corpo, que é um bem menor, sabendo que aquele médico, quando nós estamos doentes, ele não é um homem capacitado ou uma mulher capacitada. Se você iria para o médico, você sabendo que aquela pessoa não tem o registro do Conselho Regional de Medicina, que não passou pelo curso, não foi examinado quanto às suas competências, você iria? Você não vai. Quando ele tem todas essas características, você ainda pede referência. Rapaz, fulano está um bom médico. Rapaz, eu tive uma boa referência dele. Aí você vai pela referência do outro, porque você não quer entregar o teu corpo a qualquer um. Mas a tua alma? Não, aí é a igreja que estiver mais próxima da minha casa. Ninguém faz isso com o hospital. O hospital mais próximo da minha casa. Porque a gente tem muito cuidado com o corpo, mas pouco cuidado com a nossa alma. Como alguém vai crer se não há quem pregue? Mas antes disso, como pregarão se não forem enviados? Não ouça a pregação, eu me refiro aqui à pregação pública, por alguém que não foi enviado. Ministro da palavra e dos sacramentos. Quando nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 20, trouxe a famosa grande comissão, ele disse lá: ide por todo mundo, pregai o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. William Perkins, quando ele escreve o livro sobre a arte de profetizar, ele fala a respeito desse princípio.
Ora, claramente, o Senhor está dando a ordem para a pregação pública àqueles que administram os sacramentos. Uma coisa está ligada com a outra. Então, se nós abrimos o púlpito para alguém, nós devemos também reconhecer que esta pessoa está habilitada a batizar e a administrar a Santa Ceia. Porque os que fazem discípulos, eles também batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Precisa ser enviado. Enviado para quê? Para que preguem. Para que anunciem as boas novas. Então, os enviados que foram reconhecidamente vocacionados pelo presbitério, eles não foram enviados para fazer o que querem, não. Foram enviados para pregar. O trabalho deles é anunciar o evangelho. Nem é fazer evento, nem é se envolver com 1 milhão de outras atividades. É pregar o evangelho. Todos os dias. Desde a menor criança até a pessoa mais experiente da igreja. Pregar o evangelho é o trabalho dos nossos pastores, irmãos. Se esmerar na palavra é o trabalho do pastor, porque é assim que Deus salva os homens. E ele diz, como pregarão se não forem enviados? E em seguida, ele fala, como ouvirão se não há quem pregue? Então, para que ouça, tem que alguém ensinar. O ensino na pregação é extremamente necessário. Você não pode crer no coração que você não compreendeu com a mente. A pregação do pastor é para que a nossa mente ela seja alimentada, e isto, por meio da compreensão, eu creio no meu coração. E depois confesso com a minha boca. Como invocarão se não creram? A fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação. E a pregação do evangelho, que nutre a minha mente e desce para o meu coração. Esta é a forma de Deus. Não existe outra forma. Não existe outro meio da salvação. As pessoas só crerão com o coração e confessarão com a boca se nós tivermos ministros ordenados que preguem o evangelho para que estas pessoas creiam e invoquem a Deus. Este é o único meio para que as pessoas sejam salvas. Aí no final, no verso 15, ele diz, e como pregarão se não forem enviados, como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Amém. Isto é uma clara citação de Isaías capítulo 52, que é o último texto que nós vamos ler hoje. Por favor, abra comigo. Isaías 52. Verso 7. Quão formosos são os pés, quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz da salvação, ouvir a salvação do que diz a Sião, o teu Deus reina. Do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação do que diz a Sião, o teu Deus reina. Por que o apóstolo Paulo está usando esse texto, exatamente esse texto de Isaías 52, para dizer que os pregadores da palavra, eles têm essa formosura no seu ofício? Se eu não reconhecer primeiro o contexto histórico aqui de Isaías, eu não vou compreender o que é que Paulo está fazendo lá, na finalização do texto. Veja, Isaías ele foi posto historicamente ali no período algo em torno de 700 e poucos anos antes de Cristo. Já havia um grande inimigo sobre a parte norte de Israel. Isaías foi chamado para profetizar na parte sul. Não havia ainda a invasão do império sobre a parte sul, mas os babilônios já tinham invadido a parte norte.
Isaías chega ao ponto de anunciar não só a futura invasão, mas também a futura salvação. Irmãos, Isaías ele tem uma profecia tão precisa que os liberais dizem que certamente Isaías foi escrito muito tempo depois, porque ele chega a citar o nome de Ciro, um rei da Medo-Persa, que nem existia na época dele, chama-o de pastor e diz que ele vai trazer o povo novamente do cativeiro, mais de 200 anos antes. Isso é o nível da precisão do profeta Isaías. E aqui ele está dizendo: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas. A palavra boas novas nada mais é do que o Evangelho. O Evangelho é um anúncio de boas novas. Quais são essas boas novas? Israel vai ser levado no cativeiro, vai sofrer, vai virar escravo novamente por conta do seu pecado, mas a boa nova é: o Senhor salvará Israel. Como é que o Senhor salvará Israel? Capítulo 53 vem logo em seguida e diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não existe texto mais claro a respeito da vinda de Cristo do que Isaías 53. E ele começa dizendo: quem fez caso da nossa pregação? Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, mas não fizeram caso da minha pregação. Não ouviram, não creram com o coração, por isso não confessaram com a boca. A pregação é por meio de pessoas com os pés formosos. Mas o conteúdo da pregação, que é Cristo, ele foi desprezado, ninguém fez caso dele, sabe por quê? Porque nele não havia beleza nem formosura. O conteúdo da pregação era alguém que não tinha beleza nem formosura, não tinha glória externa. Mas o que anuncia as coisas desse evangelho tem os pés formosos. O que é que os judeus estavam tentando fazer? Criar um meio de salvação pelas suas próprias obras. O que é que Isaías diz aqui? Ele tomou sobre si as nossas dores. O seu castigo nos traz paz. As nossas enfermidades foram colocadas sobre ele. Ou seja, é o contrário do que fizeram os judeus. Esse é o conteúdo da pregação. Paulo toma esse contexto aqui, irmãos, em que os judeus estavam cativos e seriam salvos. E que Deus levanta um profeta para dizer: ouçam essa pregação. Vocês não têm como se salvar da escravidão, mas se vocês crerem no anúncio deste evangelho, por meio de um homem que não tinha beleza nem formosura, mas levou sobre si as suas enfermidades, vocês serão salvos. Se vocês crerem no coração e confessarem com a boca. Ou seja, o que Paulo está dizendo é: os judeus inventaram tudo isso. Nunca foi anunciado este tipo de pregação para a salvação, desde o Antigo Testamento. A única forma de alguém ser salvo é crer no coração e confessar com a boca que Jesus Cristo é o seu Senhor, para a glória de Deus Pai. Judeus e gentios, se confessarem e se crerem, serão salvos.
nós vamos morrer com muitas incoerências, irmãos. Nós vamos morrer tendo ainda grandes discrepâncias entre o nosso discurso e a nossa prática. Mas uma coisa é certa: se todo o nosso ser, ou seja, se o nosso corpo e a nossa alma estiverem convictos desta verdade aqui, que o Filho de Deus veio à Terra, viveu, morreu e ressuscitou por minha causa, se eu confessar com a minha boca, ou seja, eu preciso fazer parte da igreja, isso é extremamente necessário. Confessando com a minha boca, fazendo parte do povo da aliança. Mas se esta forma externa estiver fundamentada no meu coração, com uma verdadeira crença, não uma confiança vazia, mas uma crença genuína, eu estou certo que serei salvo, seja eu judeu ou gentio. Volte para casa hoje com esta segurança. Avalie-se. Eu creio de verdade? O que eu confesso é aquilo que eu creio? Se você chegar à resposta que sim, fique tranquilo, você está salvo. Não por meio de uma história gloriosa, mas pela história de alguém que não tinha beleza nem formosura, mas morreu por conta de nós. Por outro lado, nós devemos cada vez mais admirar o trabalho do ministério da palavra dos sacramentos. Porque o texto termina como começou aqui em Isaías: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Quão formosos são os pés. Eu queria ler, para finalizar, o comentário de Matthew Henry a esse respeito. Ele diz assim: qual é a obra dos ministros? Pregar esse evangelho para trazer essas boas novas. Evangelizar paz, assim está no original. Evangelizar coisas boas. Todo bom pregador é, nesse sentido, um evangelista. Ele não é apenas um mensageiro a levar as notícias, mas um embaixador para negociar. E os primeiros pregadores do evangelho foram os anjos, Lucas 2:13. Quão aceitáveis eles devem ser, por isso, aos homens por causa de seu trabalho. Quão formosos os pés, isto é, como eles são bem-vindos. Maria Madalena expressou seu amor a Cristo beijando seus pés e mais tarde abraçando os seus pés. E quando Cristo estava enviando seus discípulos, ele lavou os pés deles. Aqueles que pregam o evangelho da paz devem cuidar para que seus pés, sua vida e relacionamentos sejam bonitos. A santidade de vida dos ministros é a beleza de seus pés, quão formosos, a saber, aos olhos daqueles que os escutam. Amém. Que maravilha, irmãos. Nós devemos orar para que os pés dos nossos ministros sejam limpos. Vocês se lembram do que Cristo disse a Pedro quando ele tentou lavar os pés de Pedro e Pedro disse: não, Senhor, não faça isso. Jesus disse: se tu não deixares eu lavar os teus pés, tu não tens parte comigo. Pedro disse: não, Senhor, então lava os pés, a cabeça e todo o corpo. Aí Jesus disse: não, Pedro, não é assim. O que já teve a cabeça, o que já teve água sobre a cabeça, não precisa lavar de novo. Ou seja, o que já é crente, o que confessou, o que foi batizado, mas só os pés. Sabe por quê? Porque os pés dos ministros na caminhada se sujam. Cristo estava dizendo: eu vou santificar os meus pastores. Nós devemos, irmãos, por respeito ao 5º mandamento, lavar os pés dos nossos ministros. Preste atenção o que é isso. Não é bajulá-los, não é fazer isso literalmente, mas é purificá-los na nossa mente, respeitá-los na nossa mente. O trabalho de Cristo foi lavar os pés dos ministros. O nosso é lavar os pés deles do nosso coração, não permitindo
que a estes ministros fiéis, a nossa mente se entregue para pensar o que é mal a respeito deles. Não permitindo, irmãos, que o nosso coração tendencioso comece a pensar o que é mal a respeito dos bons presbíteros, dos bons pastores, mas cultivando, fazendo frutificar bons pensamentos a seu respeito, orando pelas suas famílias, pelas suas esposas, pelo seu trabalho, admirando o trabalho destes homens, porque conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Quão triste é uma comunidade que não tem um pregador. Quão abençoado é um povo que ouve este evangelho todos os domingos na casa de Deus. Que Deus abençoe os nossos pastores. Que Deus dê muitos anos de vida. E que o Senhor também possa levantar no nosso meio mais pregadores, ministros da palavra, para anunciar estas boas novas, para que muitas pessoas creiam no coração e confessem com a sua boca. Amém.